O capítulo de número 3 é onde nós vamos ler alguns versículos. Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo de número 3, nós vamos ler do versículo de número 1 até o 15, para que nós possamos entender tudo que Jesus quer falar conosco nesta noite. Diz-nos assim o texto, capítulo 3 e versículo 1 do Evangelho de Jesus segundo escreveu João. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos do que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei as coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Podei-vos assentar em nome de Jesus. Queridos irmãos, nós estamos diante de um texto muito conhecido, um texto muito pregado na igreja. É impossível nós falarmos de salvação, nós falarmos da obra de salvação do Senhor Jesus, se nós não entendermos o Evangelho de Jesus segundo escreveu João. João escreveu depois do ano 30 da morte de Jesus. Acredita-se que ele escreveu ali pelo ano 50 e 55 depois do nascimento de Jesus. E ele escreveu com algumas finalidades. Dentre as finalidades que João escrevera o seu evangelho, ele veio combater um grupo de hereges que estava crescendo no meio de uma religião nova que era o cristianismo. E ele agora então vem falar a respeito de Jesus, aquele menino que havia nascido na casa de Maria, na casa de José, o carpinteiro, mas que na verdade era obra do Espírito Santo, um menino que fora gerado para que pudesse cumprir aquilo que Jesus ele havia já dito na tua palavra, que sem derramamento de sangue era impossível que os homens fossem salvos. Me chama a atenção o texto que nós lemos, porque o texto vai dizer assim, que havia entre os fariseus um homem, um moço que a Bíblia vai lhe dar o nome de Nicodemos. O texto vai dizer assim, que este homem ele era príncipe dos judeus. Esse homem, na verdade, ele fazia parte do maior sistema religioso do judaísmo que existia naqueles dias, que eram os fariseus. Eles também tinham dentro deles uma união destes homens fariseus, que era o chamado de Sinédrio, que era composto por 72 homens, que conheciam a lei sagrada, a lei mosaica, não somente aqueles 10 mandamentos que nós lemos no livro de Êxodo, mas eles conheciam os 613 mandamentos que existiam na lei de Israel.
Alguns estudiosos chegam a dizer assim, que para alguém fazer parte do grupo dos fariseus e ser então participante do sinédrio, ele precisava conhecer os 248 primeiras leis que falavam a respeito daquelas coisas positivas, ou seja, aquilo que era obrigado a ser feito por um judeu, aquilo que um judeu não podia deixar de examinar. E as outras 365 leis, elas falavam a respeito de coisas que eram totalmente proibidas. Robert, a exemplo disso, nós lemos quando Moisés foi escrever, ele diz, não matarás. Quando nós falamos de uma coisa que podia ser feita por um judeu, que deveria ser observada, ele diz, guarda o sábado. E várias outras coisas mais. Mas nos chama a atenção porque a tradição vai dizer assim agora, que aquele moço, ele ouviu falar de Jesus, ele ouviu falar a respeito do que Jesus fazia, ele ouviu falar da transformação que estava acontecendo na Judeia e também na Galileia, porque um moço, aos seus 33 anos, depois de ser batizado por João Batista, ele agora entra numa casa em Caná, em um casamento na Galileia, e ele então opera um grande milagre. Nós sabemos deste milagre, o primeiro milagre de Jesus. Parece-nos algo assim um pouco normal, porque nós já ouvimos muito essa história, mas na verdade o que Jesus havia feito na casa daquele casal era uma grande obra, porque eles estavam há muitos dias em festa, e agora o vinho acabou, a alegria daquela casa, daquele matrimônio estava prestes a terminar, quando Jesus ele vai intervir naquela situação. Nicodemos agora ouviu falar disso, o sinédrio ficou sabendo do que Jesus havia feito. Uma outra questão que o sinédrio ficou sabendo, que chamou a atenção daqueles homens que eram conhecedores da lei, porque eles ouviram falar a respeito da purificação do templo da nação judaica. Porque Jesus, quando entrou dentro do templo, ele viu os cambistas, eles viu os homens que estavam ali e estavam vendendo rolas, estavam vendendo pombos, estavam vendendo cordeiros, e ele agora então, a se deparar com aquela situação, o texto vai dizer que ele passou a mão em um zorague, em um chicote, e ele então vai chicotear dentro daquele templo. Eu fico pensando o grande barulho estridente que houve naquele dia, mas Jesus não simplesmente fez barulho, ele chegou e enfiou a mão debaixo das mesas dos cambistas e tacou toda aquela circunstância abaixo. Faziam 400 anos que a nação judaica, diácono Elias, não ouvia a voz de Deus, o povo se distanciara de Deus, o povo havia se afastado de Deus de uma forma que Deus ele se calara em prol daquela nação. Mas me chama a atenção agora porque nasceu um menino diferente numa casa. Um menino que aos 33 anos, agora já homem, ele começou a chamar a atenção, porque ao se deparar com aquilo, ele estava dizendo o seguinte: todo o sistema religioso, toda a religiosidade, tudo aquilo que é humano, tudo aquilo que vem em confronto com a Bíblia Sagrada, nós vamos lançar por terra, porque um novo tempo vai acontecer na nação de Israel. E eu vim aqui nessa noite, irmão, mais uma vez dizer para você, nós ouvimos nesta noite dizer que a nação de Israel enfrentou um período assim nos dias de Isaías, mas Deus continua no controle de todas as coisas, para aqueles que nele confiam. Existem momentos da nossa vida, que nós olhamos para as circunstâncias, para as adversidades, para as provações, e nós nos esquecemos que Jesus, ele não perde a direção de nada, ele não perde o controle da história, ele não perde o controle da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, do nosso ministério, de tudo quanto nós pedimos ao Senhor. Melhor do que isso, a Bíblia diz que ele faz mais do que nós pedimos ou pensamos. Ele é Deus. Nicodemos agora ficou sabendo que Jesus havia feito isso. 2 homens daqueles 72 que compunham o sinédrio, Nicodemos e José de Arimateia, eles foram então seduzidos, eles foram então despertados, dizendo: mas o que está acontecendo na nação de Judá? O texto vai nos dizer assim, que ele vai ter com ele de noite. Existiam 2 possibilidades pelas quais Nicodemos podia ter ido ter com ele de noite. A primeira delas, porque o sinédrio, eles se reuniam todos os dias, menos no sábado, por todo um dia, para poder ficar debatendo a respeito da lei da nação de Israel.
E acredita-se então que quando terminava o dia, às 6 horas, porque os judeus iniciam o dia às 6 da manhã e terminam às 6 da tarde, ele agora ia ter com Jesus escondido, porque se o sinédrio ficasse sabendo, possivelmente eles o cortariam e fariam com que ele fosse expulso do sinédrio. Mas agora o texto vai nos dizer assim, que ele vai ter com Jesus. A segunda possibilidade pela qual ele foi ter com Jesus, porque ele realmente não queria ser visto. Ele sabia que se alguém entregasse ele, possivelmente ele seria excluído, seria despachado daquele povo. Mas o que me chama a atenção, queridos irmãos, é que Nicodemos agora vai se apresentar diante dele, e a Bíblia diz assim no versículo 2, e foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre. Perceba uma coisa, a palavra que é utilizada para descrever Rabi ou mestre aqui, é uma palavra que só fala a respeito de alguém que conhecia todas as leis da nação de Israel. Nicodemos agora reconhece quem é Jesus e chega diante dele e diz assim, Rabi, ou seja, mestre, aquele que conhecia. Mas ele não vai dizer assim, eu sei. Ele vai dizer assim, sabemos. Ou seja, ele estava falando de uma conjugação e também se referindo a respeito do sinédrio. Ou em outras palavras, ele estava dizendo assim, Rabi, ou mestre, Senhor Jesus, para simplificar o nosso linguajar, eu quero dizer algo aqui para o Senhor, que na verdade não sou só eu que sei que o Senhor é mestre em Israel. Todo o sinédrio já está sabendo daquilo que está acontecendo naquela região aonde o Senhor passou. Todo o sinédrio ficou sabendo o que aconteceu lá no casamento de Caná. Todo o sinédrio já ouviu falar a respeito dos milagres que o Senhor tem operado. Ou seja, nós bem sabemos que és mestre vindo de Deus. E ele continua dizendo, porque ninguém pode dizer estes sinais ou fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Em outras palavras, Nicodemos estava dizendo assim, Senhor Jesus, nosso mestre, mestre de Israel, eu quero dizer uma coisa, eu já reconheci, e o sinédrio já começou também a entender, que o Senhor só pode ser o Filho de Deus que se manifestou aos homens. Porque a verdade é, irmãos, que muitos por aí tentam esculachar, tentam difamar, tentam às vezes dar nomes à igreja do Senhor Jesus e ao povo de Deus, como se nós não fôssemos um povo eleito e chamado por Deus. Só que quando vem as adversidades, quando vem as provações, quando vem os dias difíceis, o primeiro telefone que toca é o do pastor. É engraçado isso, né? O primeiro lugar que é onde eles buscam socorro é nas portas destes templos que estão abertas. Porque eles têm que reconhecer, e Paulo vai dizer isso, que diante do Senhor Jesus, toda língua confessará e todo joelho se dobrará perante o nosso Deus. Nós não servimos um Deus qualquer. Nós não servimos um deusinho de barro, nós servimos um Deus que é o Todo-Poderoso. E Nicodemos teve que fazer com que tudo aquilo que ele conhecia, tudo aquilo que ele sabia fosse agora o quê? Abafado, porque o Senhor dos Senhores e o Mestre dos Mestres estava ali, que era Jesus de Nazaré. E Nicodemos agora então ele continua, e ele vai dizer assim, ou Jesus continua dizendo, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, Nicodemos, ele não pode ver o reino de Deus. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, irmãos. Todos nós um dia que viemos para a igreja, que aceitamos a Jesus, ou que nascemos em um lar cristão evangélico, nós precisamos reconhecer que Jesus, ele é Deus na nossa vida. Nós precisamos reconhecer que Jesus, ele é o Filho de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo e para salvar o homem que havia se perdido. E agora nós passamos por um processo chamado de novo nascimento. Um novo nascimento que não é o que hoje as pessoas estão tentando mascarar por aí. Porque hoje já existe tudo enquanto é tipo de tática para a pessoa ficar mais nova. É botox, é silicone, é maquiagem, tantos outros métodos mais. Não estou pregando sobre nada disso nessa noite. Mas nada disso, irmão, causa transformação na alma do homem, só no exterior.
Somente o reconhecimento de Jesus como Filho de Deus tem a capacidade de impregnar na alma do homem o reconhecimento, e ele pode levantar sua mão e dizer assim: eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. O novo nascimento, ele entra onde ninguém consegue entrar. Nós conhecemos vários médicos. Aqui em Cássia tinha um anestesista muito famoso que veio a falecer. E eu acredito que ele se deparou com vários partos. Anestesiou com anestesia epidural várias mulheres para que elas pudessem conceber uma criança, dar à luz a uma criança. Daqui uns dias a irmã Letícia está ganhando um menininho. Só que tem uma coisa. Ele formou para isso, ele conquistou um diploma para isso. Só que quando se fala do novo nascimento do homem, não adianta o homem frequentar a universidade, não adianta o homem ir ao colégio, não adianta o homem viajar para fora, ele precisa ter a presença do Espírito Santo de Deus na vida dele, que é o único que convence o homem do juízo, do pecado e da perdição. Filosofias humanas não mudam o homem, mensagens de autoajuda não mudam o homem, nada pode mudar o homem. Mas Jesus agora vira para Nicodemos e diz assim: Nicodemos, eu quero te dizer uma coisa, tu és príncipe dos judeus, tu faz parte do sinédrio, tu conheces a lei de Israel, mas eu quero te dizer uma coisa, e eu quero enfatizar 2 vezes para você entender. Na verdade, Nicodemos, e ele enfatiza outra vez, na verdade eu te digo, que aquele que não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Só que Nicodemos, quando se deparou com aquela circunstância, ele disse assim: Senhor, como pode um homem velho nascer de novo? Porque nascer criança, todos nós já vimos. Alguém já viu nascer grande? Nós vimos, irmãos. O único que viu foi Deus, que fez o Adão nascer grande. Depois dele, ninguém nós. Eu não vi. Só que o que Nicodemos, e aí Nicodemos vai olhar e vai dizer assim: mas Senhor Jesus, como que pode? Um homem sendo velho, ou seja, ele estava fazendo uma referência assim, meio vergonhoso, meio que dizendo assim, meio assim, constrangido, porque ele estava dizendo: Senhor, mas como que eu vou nascer de novo? Mas ele deu uma disfarça, disse assim: como que um homem velho pode nascer de novo? E agora ele vai, então Jesus vai lhe responder, ele diz assim: Nicodemos, na verdade eu te digo, que aquele que não nascer da água, e que não nascer do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. Aí nós olhamos para isso, nós falamos assim: Robert, mas o que está dizendo isso? Nicodemos estava dizendo assim: na verdade o homem não pode nascer de novo. Eu nem sei, Jesus, como que o homem pode nascer outra vez. Jesus então virou para ele e disse assim: então eu vou te dar a receita. O homem, para nascer de novo, ele precisa nascer da água, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, que são as santas Escrituras, e ele precisa nascer do Espírito. Porque a palavra, ela santifica, ela transforma, ela ilumina o caminho do homem. A Bíblia diz em Isaías que ela vem e não volta para trás sem antes fazer aquilo que apraz ao Senhor. A Bíblia transforma o nosso caráter. A Bíblia transforma o nosso modo de ser. A Bíblia transforma o nosso modo de pensar. A Bíblia transforma o nosso modo de agir. É por isso que os irmãos estão aqui nesta noite, e nós somos membros desta igreja há um bom tempo, e os irmãos nunca viram nenhum tipo de papagaiada nesse púlpito, porque nós acreditamos que só a palavra de Deus faz com que o homem chegue aos céus. E nós não precisamos de mudança, irmãos. Nós não precisamos de invencionices, nós não precisamos de metodologias humanas, porque a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é suficiente para transformar o modo de viver do homem. Nicodemos continua, ou Jesus continua e diz assim: Nicodemos, porque o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. E me chama a atenção o versículo 8, quando ele vai dizer assim: o vento assopra aonde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim: eu quero te dizer uma coisa, Nicodemos. Me permita, irmão, nessa noite fazer uma aplicação desse texto.
O Espírito de Deus, ele entra na casa daquela pessoa simples, humilde, caridosa e transforma ele. Mas ele entra lá na casa da prostituta também e transforma ela. Mas ele entra lá na biqueira e transforma ele. Mas ele entra onde a sociedade despreza e diz que não tem jeito e transforma também. Porque o Espírito, ele assopra onde quer. Não somos nós que direcionamos o Espírito. Não é o ministério que direciona o Espírito. Não é o pastor presidente da igreja que direciona o Espírito. É ele mesmo que tem vontade própria. E ele um dia olhou para a minha vida, olhou para a sua vida. E ele então achou e usou de misericórdia e diz assim: eu vou entrar na vida do presbítero Zezinho e vou salvar ele, vou redimir ele e vou mudar a forma com que ele viva. É por isso que eu nasci numa casa de cristãos, tive o privilégio de nascer, mas um dia eu tive que entender que só ser filho de um presbítero da igreja não é o suficiente para a salvação. Na minha adolescência eu comecei a ser jovem, na igreja que já ajudava o trabalho de jovens, mas eu tive que um dia entender pelo Espírito de Deus, que muda, que transforma, que convence a nossa alma, que não é o suficiente só ajudar na igreja, nós temos que permitir o Espírito Santo de Deus nos direcionar. Jesus estava falando para Nicodemos assim: Nicodemos, você conhece as leis, você conhece elas, porque para você fazer parte do Sinédrio, você precisa conhecer da 1 até a 613, e da 613 até a de número 1, e também se alguém te questionar de uma lei que está central a todas elas, você precisa responder. Mas eu quero te dizer uma coisa, Nicodemos, só o meu Espírito que assopra onde quer, só o meu Espírito leva o homem para onde ele não quer. É por isso que muitas das vezes os irmãos olham às vezes para alguém que está fazendo a vontade de Deus, que está às vezes atendendo a chamada divina, e fala assim: mas que loucura daquele irmão. Os irmãos olham: pastor, não tem família, nós não temos família aqui. Mas tem uma coisa, um dia o Espírito de Deus tomou a vida dele, tomou a vida da sua esposa e leva ele aonde agora ele quer. Assim também somos nós que somos salvos. Assim também somos nós que ouvimos a chamada de Deus, que entendemos que a salvação, ela é para todos nós, mas que nós não alcançamos ela sem o poder da palavra de Deus. É por isso que muitos dos nossos trabalhos, às vezes, falava isso com o pastor esses dias, muitos lugares por aí, irmãos, eles vivem fazendo movimentos na igreja, inventando trabalhos, para poder chamar, atrair a atenção do povo. Nós não precisamos disso, porque o Espírito de Deus, ele assopra onde ele quer. Na igreja primitiva a Bíblia diz assim, ó: e acrescentava o Senhor todos os dias aqueles que iam de se salvar. Não é a força humana, não é a coragem humana, não é a eloquência humana, não é o conhecimento que salva o homem. O que salva é o Espírito Santo, que convence ele do pecado, do juízo e da perdição, e vai levar aquele que o aceitou para os céus de glória, para habitar com ele eternamente. Nós não precisamos inventar. Mas não sabe dizer, irmão, olha que coisa maravilhosa. Vocês já perceberam uma coisa? Que às vezes a gente vem para um culto. Olha o que Jesus estava falando para Nicodemos. Hoje, na verdade, nós sabemos que vem do céu, só pode ser do céu. Mas os irmãos já perceberam que às vezes a gente vem para um culto, a gente sai de casa mal, angustiado, triste. A gente sai com a nossa alma às vezes toda dilacerada. Nós chegamos num ambiente como esse, de oração, de louvor, de palavra. Quando nós menos esperamos, o Espírito de Deus toma uma irmã para cantar. Ela é cheia da presença do Espírito Santo e é usada por Deus para falar na nossa alma. Nós não sabemos de onde vem, nós não sabemos para onde vai, mas nós sabemos que isso é obra do Espírito que opera no meio da igreja, do Espírito que vivifica a igreja, do Espírito que nos enche da sua presença, para que nós possamos suportar as lutas diárias, as provações diárias, e nós vamos vencer no nome santo de Jesus. Nicodemos então respondeu e disse: como pode ser isso, Senhor? Jesus lhe respondeu: tu és mestre em Israel e não sabes isso? Jesus olhou para ele e falou: Senhor Nicodemos, como assim? Eu já te falei, já te dei a receita, já te dei os métodos e já te falei até o que vai operar. Você é mestre em Israel, conhece todas as leis,
e você não sabes o que é isso? Jesus continua dizendo assim: na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Jesus estava dizendo para ele assim: Nicodemos, eu quero te dizer uma coisa. Nós, na verdade, estamos aqui dizendo a respeito do que nós vimos. Nós não estamos falando de balela. Nós não estamos falando aqui de uma coisa qualquer. Nós viemos aos cultos na quarta, na sexta, no domingo, não é simplesmente porque nós não temos o que fazer. Nós estamos aqui por causa do que nós temos visto, do operar do Senhor Jesus, que trabalha no meio da sua igreja, que muda o homem, que transforma o homem. E mais do que isso, nós estamos aqui por causa do que nós sabemos e testificamos. E vocês viram tudo isso também, Nicodemos, e vocês não aceitam o nosso testemunho. Já viu que tem aquele parente da gente que a gente prega para ele, fala de Jesus, a gente ensina que a idolatria é pecado, a gente ensina, biblicamente, não estou falando de briga não, e você tenta, você força, e a pessoa não aceita. Você tenta convencer, você liga o celular no hino, aí ele vai lá e abaixa, você tenta, e ele não quer. Só que eu quero dizer para você que tem feito isso lá na sua casa, e as provações têm vindo, você tem pregado para alguém, e talvez você tenha até já desistido, você já até pensou em parar de falar, você já até pensou em parar de orar, você até pensou nesses dias, diz: Senhor, eu estou cansada dessa vida de falar do amor de Jesus para quem não quer. Continua perseverando, porque Jesus vai trabalhar na vida dele, Jesus vai trabalhar na vida dela, Jesus é quem transforma. Nós não vamos conseguir, irmãos, convencer ninguém empurrando a Bíblia boca abaixo nas pessoas. É o Espírito de Deus que opera. E Paulo disse assim, que é Ele que opera tudo em todos. E ele continua dizendo assim: se eu vos falei das coisas terrestres e não crestes, como crereis se eu vos falar então das celestiais? Jesus diz assim: Nicodemos, até agora eu usei simbologias. Eu usei a água, que é algo que todo mundo conhece. A água, irmãos, ela tem essa capacidade. Jesus estava usando, Jesus é maravilhoso por isso, ele sempre se utilizou de coisas simples para poder falar das grandezas do seu reino. E ele agora diz assim: até agora eu usei coisas humanas, coisas desta terra, para poder falar a vocês do meu reino. E se eu falar das celestiais, então como que vocês vão entender? É por isso que só quem é nascido de novo vem para a igreja num culto como esse de sexta-feira, de mocidade, e alguém vai cantar e vai falar a respeito da salvação, como a nossa irmã Rosângela cantou aqui nessa noite, e não precisa de ninguém ir lá forçar e falar assim: dá glória a Deus. A pessoa sente lá dentro porque ele nasceu de novo e fala: oh glória a Jesus, porque eu também fui salvo. Nós não precisamos forçar, irmãos. A salvação, o novo nascimento que foi operado em nossos corações, ele é o bastante para que nós possamos tributar ao Jesus toda a nossa honra, toda a glória e todo o poder. Nós não precisamos de nenhum tipo de irmão, tem que fazer o seguinte: apaga a luz, põe um banquinho, enche. Não, nós não precisamos de nada disso. Nós vamos continuar falando da palavra de Deus que muda, que transforma, que redime, que convence o pecador. É ela que nós vamos falar. Há um tempo atrás, tentaram: não, pastor, tira os hinos da harpa cristã, vamos cantar esses louvor mais modernos. Nós não precisamos disso, irmão. Nós não estamos cantando aqui, infelizmente hoje, muito da música que tem sido cantada aí. Já viu que não pega? Eles cantam um hino hoje, no domingo que vem, daqui 3 domingos o hino morreu, o hino sumiu, porque não causa nenhum tipo de transformação. Vamos ficar com o hino 15, aí quando eles viram que não tem jeito, falar: vamos criar um hino aqui, pegar uma estrofe do hino 15, que senão os assembleianos não dá glória. Vamos ficar com cego andei e perdido vaguei,
longe, longe do meu Salvador. É a nossa doutrina sendo cantada. Era aqui como se alguém estivesse escrevendo um desses hinos e dizendo assim: até Nicodemos, que foi mestre dos judeus, foi convencido pela palavra, era cego e enxergou, estava perdido e foi achado, estava atolado no pecado, mas foi arrancado pelas mãos de Jesus e foi trago para a sua maravilhosa luz. Aí Jesus continua dizendo assim, versículo 13, ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Porque na verdade, irmão, o único que desceu do céu, o pastor Elias usa muito essa expressão aqui, quem vem no culto de ensino sabe. O único que desceu do céu foi Jesus, o Filho de Deus. O outro foi enxotado, caiu. E Jesus diz assim, olha, eu quero te dizer uma coisa, Nicodemos, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. Jesus estava combatendo aqueles religiosos da época que estavam achando que Jesus era mais um. Ele estava dizendo assim, ó, eu quero dizer para você, Nicodemos, que eu desci do céu e eu sou o Filho de Deus. Eu sou da mesma substância de Deus. Eu tenho a mesma capacidade que Deus. E eu vim para redimir o homem do pecado e da perdição. Olha o versículo 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem também seja levantado. Jesus estava dizendo assim, Nicodemos, quero te dizer uma coisa. Moisés lá no deserto, ele era uma sombra de tudo que você vai ver que nós vamos vivenciar nesses dias. E eu quero te dizer uma coisa, Moisés foi necessário que ele levantasse a serpente lá no deserto, para que pudessem reconhecer a respeito de que ele era um servo de Deus. E para que os homens reconheçam também que eu sou filho de Deus, que eu posso redimir os homens do seu pecado, que eu posso continuar agindo até nos dias da minha igreja, através dos sinais e das maravilhas. Eu quero dizer também que importa que o Filho do homem seja levantado. E ele foi levantado, irmãos. Jesus foi cravado seus braços no madeiro, por causa dos nossos pecados. Chicoteado, injuriado, judiado, e prenderam ele no madeiro e levantaram aquela cruz, e lá naquela cruz Jesus ele morreu, naquela cruz o nosso mestre padeceu, naquela cruz transpassaram-lhe uma espada junto das suas costelas, e ele veio à morte, escureceu-se o céu, o texto lá de Lucas vai dizer. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e ele continua sentado à destra de Deus Pai, olhando para a minha vida e para a sua vida, para todos nós que um dia professamos Jesus, viemos à frente de uma igreja evangélica e disse assim, eu quero aceitar Jesus como o único e o suficiente Salvador da minha vida. Isso não é, irmão, simplesmente uma notoriedade de alguém vir aqui para poder a igreja vê-lo, não, isso é uma confissão pública. É o homem dizendo assim, eu estava perdido, eu não tinha mais solução, a sociedade me desprezava, mas eu vou para junto de Jesus, porque eu sei que Ele pode mudar a minha vida. É por isso que nós estamos aqui nessa noite. É por isso que nós cantamos que a nossa vida, ela está nas mãos do Jesus que vivo está. E Nicodemos continua dizendo assim, ou melhor, Jesus, para que todo aquele que nele creu, seja em Jesus, não pereça, mas tenha vida. Mas tenha vida. Irmãos, isso aqui é maravilhoso. Jesus, ele foi crucificado lá na cruz, não foi para eles ficarem fazendo quadro dele. Jesus foi crucificado lá na cruz do Calvário, não foi para nós termos esses modismos que existem por aí hoje, e nós ficarmos carregando no pescoço, na orelha e para todo lado que estão carregando. Ele foi morto, foi para remir o homem dos seus pecados, e para que nós pudéssemos ter acesso à vida eterna com Cristo Jesus. Todas as vezes que eu falo disso, eu lembro de uma coisa. Eu lembro que o presbítero Zezinho, uns anos atrás, uns 3 ou 4 anos, foi viajar lá para o Canadá, né, Zezinho?
E antes do Zezinho ir lá para o Canadá, irmãos, ele precisou ir lá em Ribeirão Preto, pegar um passaporte, para que quando ele chegasse lá no aeroporto, ele apresentasse ele, e quem estivesse lá ia olhar ele com a cara feia, ia achar ruim, às vezes não gostava do cabelo branco dele, deixa eu usar essa expressão, Zezinho. Ou mesmo que fosse eu pretinho assim, às vezes alguém não gostasse. Mas ele tinha o passaporte, a liberalidade para que ele pudesse entrar naquele país. Essa é a capacidade que alguns órgãos do Estado mundiais podem dar ao homem. Mas somente o homem nascer de novo, que faz com que ele venha entrar pelas portas das mansões celestiais. E ele não vai andar, não é do avião mais famoso que tem no mundo, não. Ele vai estar para sempre com o Senhor Jesus, nas mansões celestiais, aonde não haverá dor, não haverá pranto, não haverá sofrimento. E nós nascemos de novo, e muito em breve Jesus vem buscar a sua igreja. Xerimício de Cássia. Calamante, orabadagasuri miandagai. Somente Jesus tem a capacidade de fazer isso na vida do homem. Por causa de um homem, o pecado entrou no mundo, mas por causa de Jesus, o Filho de Deus, ele foi arrancado deste mundo, e o homem agora nasceu de novo. E alguém olha às vezes para alguém e tem a audácia de querer condenar um servo de Deus, de querer condenar um obreiro da igreja, de querer condenar uma irmã que assenta no meio do círculo de oração. Ah, mas fulano foi isso, mas fulano fez aquilo, mas isso, mas... Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. Exceto que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Nós nascemos de novo, nós fomos redimidos, e não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso, versículo 15. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmão, vamos ler o versículo de número 16. Por favor, abra sua Bíblia comigo. João 3:16. A coluna vertebral da salvação. Eu gostaria que a igreja lesse esse versículo comigo. Eu não tenho hábito de ficar fazendo os irmãos dar uma de papagaio, não. Mas eu gostaria que nós lêssemos esse versículo. Eu vou ler ele pausadamente, depois nós vamos todos juntos. Presta bastante atenção. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos juntos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É isso que Deus fez por causa de mim e por causa de você. Ele amou, irmãos, o mundo de uma maneira imensurável, de uma maneira indescritível. Não é esse amor chulo, esse amor medíocre que nós demonstramos às vezes em redes sociais, que nós falamos que amamos todo mundo, que nós queremos abraçar todo mundo. Não, o amor de Deus, sabe qual foi? O amor de Deus que salvou esse jovem que está aqui vos pregando de paletó, mas que também salvou aquele mendigo que está lá na praça, não tem o que vestir, não tem o que comer, não tem onde reclinar a sua cabeça, mas Jesus salvou ele também. Mas Jesus pode redimir a vida dele, Jesus pode redimir os seus, aquela pessoa que talvez a sociedade, alguém da tua casa, que alguém disse assim, vai dar um perdido, vai dar um drogado, vai dar um viciado, mas Jesus amou ele de tal maneira. Ah, irmãos, isso aqui é maravilhoso. Deus olhou de um olhar tão misericordioso para a terra e falou assim, é esse mesmo que a sociedade não quer, que eu quero levar ele lá para o céu para habitar comigo eternamente. É isso que Jesus faz. É isso que Jesus, por causa disso que ele morreu, por causa dos nossos pecados,
por causa da nossa vida que estava perdida, por causa da nossa vida que estava totalmente perdida. Os irmãos estão de Bíblia aberta? Perceba como que Nicodemos vai ser, irmãos, transformado. João 7. Olha o que é o homem que tem um encontro com Jesus, mesmo que às escondidas. Ficou olhando Jesus de longe, Zezinho. Ficou olhando Jesus e não se manifestou, não fez grandes aplausos, não teve o nome no cartaz, não cantou no departamento, não dirigiu o conjunto na igreja, mas foi reconhecido por Jesus Cristo. Mas teve um encontro com Jesus e nasceu de novo. Olha o que diz o versículo. Nicodemos, que era um deles, o que de noite fora ter com Jesus, disse-lhes: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvi-lo e ter conhecimento do que ele faz? Responderam-lhe e disseram: és tu também da Galileia? Examina e verás da Galileia, que da Galileia nenhum profeta surgiu. Perceba que agora Nicodemos estava transformado, irmãos. Nicodemos agora, ao invés dele ser apenas um examinador, de ficar procurando as deficiências e aquilo que Jesus podia fazer para ser condenado, ele agora tinha sido transformado, tinha nascido de novo. Tinha experimentado o novo nascimento pelo poder da palavra de Deus e tinha a sua vida transformada. E ele agora usou da sua influência para poder defender Jesus. E aqui eu quero abrir um parênteses para nós que estamos aqui nesta noite. Um dia todos nós aqui tivemos um encontro com Jesus. Todos nós tivemos a oportunidade de ter a nossa vida transformada, de nascer de novo. E será que nós temos defendido o nome de Jesus? Será que nós temos defendido a placa do Evangelho? Eu não estou falando de placa da Assembleia de Deus da Colheita, ainda que você deveria defender, porque você está aqui todos os cultos para alimentar da palavra de Deus. Deveria defender de unhas e dentes. Mas Nicodemos, ele olhou para aquela circunstância e falou assim: mas espera aí, agora eles estão querendo condenar o Jesus que eu tive um encontro com ele. Porque aqui, irmãos, está uma coisa que nós precisamos entender. Enquanto alguém está levantando contra, às vezes, instituição, placa, prédio, até que a gente olha para ele, a gente tem um pouquinho de dó. Mas o dia que eles tentam contra o nome de Jesus, aí eles estão perdidos. Porque Jesus não aceita esse tipo de circunstância. Porque Jesus, ele intervém, ele muda, ele veio para mudar a história da humanidade e ele continua intercedendo por causa da sua igreja. É por isso que aonde nós estivermos, nós precisamos falar do amor de Jesus. É por isso que aonde nós estivermos, aqui tem jovens nessa noite que frequentam universidade. E nós precisamos defender o Jesus que nós nos encontramos com ele. Eu me lembro que no meu tempo de faculdade, eu tive o privilégio, eu digo que é privilégio, de ao invés de ver muitas chocarrices que nós vemos por aí, nós fazíamos culto lá na Unifran, no Bloco Azul. Porque nós precisamos entender que nós não somos servos de Deus só domingo, 19 horas até as 21. Nós somos servos de Deus todos os dias, é onde Deus nos colocar. Hoje nós fomos chamados lá no hospital. Eu fui, depois o pastor Elias foi também. Porque uma das nossas irmãs estava lá. E quando eu cheguei lá no hospital, que eu fui entrando, estava escrito assim: não entre, Covid. E nós entramos numa primeira porta, depois para lá era a ala do Covid. E aí cai uma situação que nós enfrentamos também no tempo de pandemia. Não, irmão, nós não vamos na igreja não, porque é um perigo. Nós vamos em todo lugar, mas na igreja não pode. Aí alguém diz assim: ah, mas o pastor da igreja não faz nada. Mas se te chamar para ir lá orar para alguém que está perto do Covid, será que nós vamos? Só que nós não fazemos isso, ele não faz, o ministério não faz por causa de força própria. Ele faz por causa do Espírito que entrou na vida do homem, e ele nos impulsiona a sermos levados, a falar do amor de Jesus, a ministrar cura aos enfermos, a orar por aqueles que estão perdidos. Só quem nasceu de novo faz isso. Só que teve um segundo homem que eu falei lá no início, que foi José de Arimateia,
que também fazia parte do Sinédrio, que também fazia e compunha parte daquele conjunto de 72 homens que examinavam a lei. E ele também foi transformado. João capítulo 19, e o versículo 39. Olha aqui que o texto vai dizer. Ou melhor, versículo 38 a seguir. Esse texto vai falar do sepultamento de Jesus. E está ali Nicodemos, mais uma vez, aquele homem que teve um encontro com Jesus, para ouvi-lo pregar e falar a respeito do novo nascimento. E o texto diz assim: depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe o permitiu. E então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, e levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés, tomaram, pois, o corpo de Jesus, e envolveram-no em lençóis com as especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepulcro. Olha a atitude daquele homem que também um dia teve um encontro com Jesus. Era um discípulo anônimo, um discípulo oculto, um discípulo que é aquele tipo de pessoa que é o mais escondidinho da igreja, deixa eu usar essa expressão. Só que ele tinha tido uma transformação verdadeira. Ele tinha nascido de novo por causa da obra que o Espírito havia operado na vida dele. E quando eu li esse texto, irmãos, Jesus falou muito comigo. E perceba que, sabe o que ele estava fazendo aqui? É bom que a mente do pregador às vezes anda um pouquinho na frente do texto. Ele estava pegando Jesus que havia morrido. Ali era o corpo, ali era o Filho de Deus que estava ali, e ele então vai pegar aloés e mirra, que eram perfumes, especiarias, para poder o que? Lançar sobre o corpo de Jesus, porque era um costume judaico. Isso fala, irmãos, a respeito do cuidado que nós todos, olha aqui, precisamos ter com a igreja, que é o corpo de Cristo. O culto hoje é o culto de direção da mocidade, mas todos nós, desde a criança até o irmão de mais experiência aqui nessa noite, ele precisa cuidar do corpo de Jesus, que é a igreja. É por isso que de vez em quando alguém falta do culto, no domingo, no outro dia a irmã Natália está perguntando por que a irmã não está aqui. Não é porque não tem o que fazer, irmã. É porque ela te ama, é porque nós temos que cuidar, nós temos que lançar especiarias, cuidado, os adornos, o cheiro. E esse tem que ser o sentimento que não é só os dirigentes de trabalho precisam ter. Todos nós temos que cuidar da igreja do Senhor Jesus. E não é simplesmente porque um dia o pastor me chamou na frente e falou: você é diácono da igreja. Mas é porque nós nascemos de novo e nós somos co-irmãos, nós somos membros uns dos outros e nós vamos morar no mesmo céu. Eu já estou encerrando nessa noite. Nós temos que nascer de novo, irmãos. Quando eu li este texto, eu me lembrei de um dia que eu vim para Cássia. Salvo engano, dia 5 de abril de 2014, salvo engano, que foi a primeira festa do Círculo de Oração. E eu me lembro que naquele dia, nós fomos lá para a Cachoeira do Mão Lolo, estava frio já. O irmão Lazinho, eu, o Ziel, salvo engano a Júlia estava, o Jonas estava, e estava um frio. E naquele dia eu me lembro que nós estávamos lá roçando a cachoeira para poder fazer um batismo. Quando eu li esse texto, isso veio no meu coração, porque esse é o sentimento que a igreja não pode perder, irmãos. Nós ouvimos aqui nessa noite sobre as adversidades, sobre as provações, mas a nossa confiança continua em Deus e nós não podemos desistir do projeto que de Deus tem para esta obra. O irmão Lazinho hoje está um pouquinho mais idoso, eu também estou, irmãos. Mas ele entrou dentro da água, a água estava fria, roçou, foi lá, fez uma cabana para os irmãos trocar de roupa.
tudo isso é por causa do amor que a igreja, que nós precisamos ter por aqueles que vão nascer de novo. O que faz o homem nascer de novo não é a nossa inteligência, não é a nossa intelectualidade, mas é o poder do Espírito Santo que opera no meio da igreja e que não pode apagar dos nossos corações. Nosso irmão Diácono Elias disse isso aqui nessa noite. Sobre o fogo, a presença, a glória, a presença do Espírito Santo, que não pode apagar de nós. E eu lembro que foi um batismo grande, teve muitos batizandos naquele dia. E os irmãos estavam lá, a irmã Geraldinha era viva, e desceu aquela ribanceira e estava lá. E é por isso que, irmãos, aí nós chegamos diante de um batismo. Esses dias nós fomos até, alguém comentou com a gente que foi num batismo numa igreja aí, e chegou lá, não cantaram nem um hino da harpa cristã. Aí canta essa meia dúzia de, não vamos pôr nome nisso não. Mas nós não precisamos de nenhum tipo de invencionice. Nós vamos continuar cantando. Nascestes de novo, andas já com Deus, pertences ao povo que vai para o céu, tens a lei escrita em teu coração, pois em ti habita a plena salvação. E se o caminho é estreito? A porta é também, tudo está feito, não demores, vem. E é isso que nós precisamos continuar no nosso coração. O caminho é estreito, a porta é estreita, mas nós nascemos de novo. E se você ainda não nasceu de novo, hoje há tempo de Jesus transformar a sua vida. É noite nós nos reconciliarmos, é noite nós falarmos para Jesus: Jesus, eu preciso despertar, eu preciso experimentar um despertamento na minha vida, porque, irmão, sabe o que acontecia nos dias de Jesus? Existia Nicodemos, que queria ter um encontro verdadeiro com o mestre, mesmo escondidinho ele queria estar com Jesus, mas tinha os soldados que só estavam lá porque o nome deles estavam para estar lá naquele dia. É por isso que aqui na igreja acabou um negócio que tinha de escala de porteiro, porque senão o povo não vem. Nós não precisamos disso, irmão. Nós temos que vir para a casa de Deus por livre, espontânea vontade, porque nós queremos adorar, porque nós queremos servir, porque Ele nos salvou, porque Ele nos amou, porque Ele deu a sua vida por causa dos nossos pecados. Eu quero pedir aos irmãos que se coloquem de pé, e eu já estou devolvendo o microfone.